Amém. Bom, gente, é uma felicidade muito grande estar com todos vocês, né? Nós estamos encerrando hoje o nosso ciclo de palestras, né? Aproximação e restauração do caminhar com Cristo em intimidade. Quero agradecer a presença do Bispo aqui conosco essa noite, né? E agradecer principalmente, né, o Bispo ter se disposto a estar aqui, porque ele veio de uma viagem hoje. Então ele hoje esteve fora do estado, né, fazendo um trabalho, e ele voltou agora à tarde. E mesmo assim, ele se dispôs a estar conosco nesse compromisso. Então isso é disposição de vida, de amor cristão. Então eu gostaria de dar uma salva de palmas por essa disposição. Porque a gente sabe que não é fácil. Agora eu quero perguntar para vocês: quantos aqui querem se dispor a esse serviço ao reino de Deus, tendo como exemplo a pessoa do nosso bispo? Quantos estão dispostos a se dispor ao reino de Deus? Eu posso contar com os irmãos nisso? Sim. Posso contar? Sim. Posso contar com a sua disposição para isso? Disposição para estarmos juntos? Posso contar, Rui? Com a sua disposição para isso? Amém, amém. Bom, pessoal, vamos ficar de pé então, vamos fazer a oração inicial. E nós estamos finalizando o ciclo, é o 21º encontro, né? Por aqui, durante essas 20 semanas atrás, nós tivemos vários pregadores da nossa igreja, né? Tivemos vários padres passando por aqui, trabalhando conosco vários dons, né? Desde a formação do caráter em Cristo, né? Viver a restauração da amizade, do amor, do fluir de Deus em nossas vidas, desde viver a intimidade de Deus dentro das nossas famílias, né? Vários temas foram trabalhados aqui. E hoje nós fechamos com o tema principal, que é a aproximação e restauração, né, desse caminhar, né, com o nosso Senhor em intimidade, em vida íntima, em vida próxima, né? Então essas serão as palavras que o nosso bispo trará para nós aqui essa noite. Então vamos todos unidos, né? Nós estamos todos unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora, antes de nós começarmos, gostaria que você virasse para o seu irmão do lado. Vire, olhe para ele, pergunte o nome dele. Tem muitos aqui que eu sei que não se conhecem. Já conhece o irmão? Agora você conhece o irmão pelo nome, né? Agora fique de frente para o seu irmão e repita essas palavras comigo. É só o irmão que está do lado, viu? No final a gente faz a comunhão da cruz. Agora volta de frente para o seu irmão e diga o nome dele. Você lembra o nome dele? É coisa de falar. Repita assim comigo agora. Olhe para o seu irmão e repita essas palavras comigo. Diga a ele: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor.
Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante. Deus reconhecer o seu valor. Você é muito precioso. Você é muito raro, irmão. Para Deus e para mim. Deus te ama muito. E eu quero ser seu amigo. Estarei sempre disposto. Para quando você precisar. Pode contar comigo. Dê um abraço forte no seu novo amigo, no seu novo irmão. E agora você fez um compromisso com ele. Que Deus possa então abençoar. Irmãos, assim como o filho traz seus traços à semelhança do pai e da mãe. O senhor lembra dessas palavras? Não. Em 2011 o senhor disse essas palavras no encontro em Aparecida. O senhor falava da mãe. Nós, como filhos de Deus, trazemos os traços do amor e da misericórdia em nosso coração e em nossas vidas. Precisamos deixar, irmãos, aflorar, vir à superfície, cada vez mais, esses traços de Deus em nós. Pessoal, tem um cara aqui pra cá. Boa noite a vocês que estão chegando agora. Boa noite. Deus abençoe. Vem para cá, Alê. Puxa o pessoal para cá que tem espaço. Oi, Vivi. Oi. Boa noite. Amém, gente. Obrigado pela presença. Sobrou cadeira aqui. Tem bastante aí. Ale, tem cadeira aqui, ó. Deu certo aí? Deu certo? Amém. Então nós estávamos falando sobre algumas frases, né, que nós ouvimos do nosso bispo alguns anos atrás, onde ele dizia assim: assim como o filho traz em seus traços a semelhança do pai e da mãe, nós, como filhos de Deus, trazemos os traços do amor e da misericórdia em nosso coração. Precisamos deixar aflorar, né, esse amor e essa misericórdia, que são os traços de Deus em nós. Precisamos deixar que isso venha à superfície. Cada vez mais, esses traços possam fluir em nós. Nos nossos relacionamentos com os nossos amigos, né, com os nossos familiares, na sociedade, na igreja, no trabalho, onde quer que nós estejamos, que esse amor de Deus cada vez mais possa fluir do nosso interior. Então essa noite, meus irmãos, o bispo vai trabalhar conosco o tema: aproximação e restauração do caminhar com Cristo em intimidade. Então, vamos acolher então essa palavra do bispo, né? Vamos ouvir com o coração aberto, né? Com os ouvidos abertos, né? Vamos ter o coração em paz, e que essa palavra que vem para nós hoje possa ser uma fonte iluminada de graça e bênçãos para a nossa vida. Amém? Amém. Amém. Então, Edmar, Vamos sentar para ver aqui os lugares estão sobrando. Tem 2 lugares lá, ó. Vai ter 2 lugares. Vamos ver. Pode. Porque
temos espaço. Desligar o ar quando tiver. Desliga. Eu tenho as manias dos barulhos. Eu acho a gente fazer um pouquinho de calor é melhor do que esse zumbido no ouvido. Ele já está desligando já. Vamos abrir todas as janelas, deixar aqui. Então, eu só diria que seria bom que quem estivesse lá não deixasse nenhuma cadeira vazia, porque se chegar mais alguém, tem como... Tem duas cadeiras vazias aqui. Também. Isso, se vocês... Tem uma cadeira aqui e tem a outra ali para fundo. Porque daí se alguém chega, está mais perto ali. Todas cheias agora? Ok. Parece que foi até Bom, contada. foram contadas. Então assim, esse daqui desliga ou não? Ou vocês estão querendo essa luz para... É que eu não sabia. Eu, na verdade, hoje, assim que eu cheguei, eu tirei o conteúdo dos slides para poder tê-los em mãos. Se eu soubesse, eu teria trazido os próprios slides. Pessoal, falar sem microfone para mim é melhor porque eu não consigo falar assim, né? Então, dizem que tinham levado um italiano para... Cadê o senhor? Aqui. E algemaram e começaram a interrogá-lo. E ele não abria a boca. E interrogavam, ele não abria a boca. Aí, até que enfim, alguém disse assim, solta as mãos dele. Disse, agora eu posso falar. Então, assim, eu não consigo... Eu agora, como bispo, estou me policiando para não gesticular demais. Por isso eu achei um jeito para não fazer isso. Eu fico segurando o báculo, porque daí uma mão já fica ocupada, né? Mas mesmo assim, bem, essa noite eu queria partir mais do final do tema. A última expressão do tema de hoje é a expressão da intimidade. Eu vou começar, e vocês assim, sintam-se à vontade para interromper e para perguntar, porque umas coisas são aquelas que a gente acha interessante dizer, outras são as que vocês gostariam de ouvir e tudo isso. Então fiquem à vontade, eu só começo para quebrar o gelo. A Adélia Prado estava numa colocação e ela falou uma coisa interessante sobre a diferença entre intimidade e familiaridade. Tem umas pessoas que querem ser, não íntimas, mas familiares, e elas se tornam inconvenientes. É aquela pessoa que vai chegando na casa da gente, vai abrir a geladeira para pegar água e tal, mas a intimidade não é feita de invasão. A intimidade é feita de respeito, de compreensão. Então ela dizia assim, eu mesma gostaria de oferecer a água a quem chegou à minha casa. E não que a própria pessoa vá já entrando assim, sem ser convidada e se fazendo familiar. Então acho que aqui esse é um ponto importantíssimo. Com Deus, nós não somos chamados a sermos pessoas que invadem, mas pessoas que vivem na comunhão, na intimidade com o Senhor. E me parece que era esse, então, o finalzinho, era isso? Isso, aproximação. Isso, aproximação e restauração do caminhar com Cristo em intimidade, ou seja, em comunhão, em abertura, em amor, em respeito. Eu fiquei pensando e várias coisas vieram à minha mente por onde iniciar. Então eu pensei que poderíamos iniciar com o capítulo 15 do Evangelho de São João. Então quem tiver o texto bíblico, você que vai controlar o tempo, pode pegar essa cadeira que eu não vou usar, né, filho?
porque eu não consigo sentar. Então, é você que vai controlar o horário? Então tá bom, então eu vou ficar tranquilo. O capítulo 15 é um texto que está dentro daqueles chamados discursos de Jesus na última ceia. E quando a gente toma esses textos, a gente percebe que são aquelas palavras de Jesus como um testamento. Como quando alguém está próximo da morte e a gente vai guardando as palavras daquela pessoa, porque a gente considera aquelas palavras muito importantes. O bispo que me ordenou lá em Maringá, Dom Jaime Luiz Coelho, faleceu há um ano. Ele me crismou, tudo que tinha que fazer com óleo sagrado foi ele que fez. Ele me crismou, me ordenou diácono, me ordenou padre, me ordenou bispo. E ele morreu com 97 anos. Ele celebrou a missa dos 97 anos, pregou na missa dos 97 anos, no dia 26 de julho. E na noite do dia 4 para o dia 5 de agosto, ele faleceu. Então, aquela pregação dele tornou-se, para nós que estamos próximos, o testamento. Ainda que ele tivesse um testamento espiritual, mas para nós mais importante é aquela última pregação dele. Talvez vocês também tenham passado por essa experiência em família, com relação a alguém da família no momento que se aproximava da morte. Pois bem, são as palavras que nós consideramos vindas do coração, as mais importantes. E aqui nós temos vários capítulos com essas palavras. Todo o 17 nós chamamos de oração sacerdotal de Jesus, aquela oração de intercessão. Mas o capítulo 15, ele traz uma imagem bonita, ainda que todo mundo sabe o que é uma videira, morou no sítio, ou viu na televisão, que a molecadinha já não sabe mais o que é uma videira, né? Então, quando nós tomamos esse texto, a imagem é que a videira, ela se esparrama, mas tem que encontrar o seu tronco, porque os ramos podem ser muito longos, mas o tronco é um só. Pois bem, a partir desta imagem é que nós temos a apresentação do capítulo 15 do Evangelho de São João, quando Jesus mesmo diz que ele é a verdadeira videira e o Pai é aquele que cuida da videira, daquela parreira da plantação. Então Jesus começa. Quem tem o versículo 2 poderia ler, por favor? E podará todo o que der fruto, para que produza mais fruto. Todo o que der fruto. Versículo 2. E podará todo o que der fruto, para que produza mais fruto. Pô, eu quero uma outra versão. Todo fruto que não dá. Todo ramo que não dá fruto em mim, o Pai o corta. Os ramos que não dão fruto, ele os poda, para que dê mais fruto ainda. Isso, está meio resumido o seu versículo 2. Está meio resumido. Então aqueles ramos que não estão produzindo frutos, diz o texto, o Pai os corta. Agora, tem aqueles que estão produzindo e também o Pai os corta. Uns porque estavam a mais, sobrando. Outros para que possam produzir mais fruto ainda. O texto desse evangelho não é o texto para a separação do tronco, como veremos logo a seguir, mas é o texto para
que aqueles que já estão unidos no Cristo permaneçam ainda mais unidos. Então, às vezes a gente diz assim, poxa, mas eu nunca esperava que isso acontecesse na minha vida. Sabe aquele negócio de lamentação que passa pelo nosso coração? Digo nosso, também do bispo, né? Mas a gente, poxa, eu estou me esforçando tanto e as coisas parece que não andam na minha vida e já luto há tanto tempo contra esse vício, esse pecado, e a coisa não vai. Mas lembremos-nos, a proximidade com o Cristo é que nos ajudará a produzir mais frutos ainda. E de repente aquele ramo que não estiver produzindo fruto, que vai estar meio seco já, ele precisa de fato ser cortado. Na missa da Crisma, nós temos sempre essa proposta diante dos jovens, que agora quero repetir diante de vocês, porque ali está o ponto da nossa vida. Porque diz assim, vocês renunciam, por 3 vezes o bispo insiste com eles, vocês renunciam, só depois é que eu pergunto assim, vocês então creem? Tem aqui aquela expressão que a gente não pode acender uma vela para Deus, não para o diabo? Tem uma expressão assim? Pois bem, então com relação a produzir frutos, é preciso que o que é ramo seco seja de fato cortado. Renuncie. Para viver como irmão, renuncia ao pecado, à divisão. Para viver como filho, renuncia ao pecado. Para seguir a Cristo, renuncia ao demônio. Então, o que é seco? Precisamos descobrir. Vocês tiveram uma série de palestras, de conversas. Eu acredito que, para quem acompanhou, foi descobrindo em si mesmo o que é que precisa ser, de fato, cortado, porque já está seco. Não vai dar mais fruto algum. Mas eu espero que a gente descubra que tem muito mais ramo verde em nós do que os ramos secos. A estes também precisamos dedicar um cuidado, para que eles possam produzir mais fruto ainda. Na intimidade com o Cristo é que a vida então se renova. O que é seco é cortado, o que produz fruto é podado, para que possa produzir mais fruto ainda. São coisas diferentes. Um é cortado, o outro é podado. Ai de nós, se lá em casa a gente fosse mexer nos poucos pés de rosa de minha mãe. Por quê? Porque tem a lua certa, o mês certo, para poder ir lá e cortar. E só corta no lugar que ela quer, porque ela acha que é daquele jeito lá. Se funciona, eu não sei, mas está sempre com flores aquela roseira lá. Então, o que já produz fruto, eu preciso dar umas podadas, para que possa produzir mais fruto. O que não produz, precisa ser cortado. Que sentido teria esse de, já produzindo frutos, podar para que cresça ainda mais? É que tem uma coisa que é muito comum nos marcianos, aquele povo lá de Marte, que é chegar a um ponto e começar a acomodar-se. Nossa, está tão bom. Lá em Marte, o pessoal de Marte. A gente vai e assim, é uma coisa, está muito bom. Eu me lembro o tanto que eu reclamei com Deus em 2 ocasiões da minha vida, principalmente. A primeira foi quando eu fui para o seminário. Por que essa atração para ir para o seminário? Eu podia continuar do jeito que estavam as coisas. O estudo, o meu grupo de jovens, o namoro, o trabalho, não estava bom assim já? Então, olha que eu briguei até, né, nesse momento, porque eu achava que estava tão bom, não tinha mais que mexer. Aí a outra vez foi quando eu fiquei, no 8º ano, eu completei o 8º ano de padre e fui para uma paróquia, depois de 7 anos trabalhando no seminário.
Falei assim, que delícia, agora vou ficar aqui uns 7, 8 anos e gozar dessa alegria de estar na paróquia. Quando foi 1 ano e meio, o bispo me chamou para dizer assim, Padre Edmar, é preciso que você vá estudar. Eu passei a noite inteirinha pensando por que eu não iria estudar. E aí enumerei, gravei tudo. No outro dia eu fui falar com ele. E eu fiquei sentado assim, ele ficou sentado assim. E eu falei tudo, ele não abriu a boca. A hora que eu terminei, eu falei assim, vitorioso. Aí ele abriu a boca, foi a minha perdição. Porque ele disse uma única frase, e falou assim, Padre Edmar, são dificuldades, mas não consigo perceber nelas obstáculos para que o senhor não vá estudar. Então a minha noite inteira jogada no lixo. E aí começa de novo a reclamação com Deus. Ou seja, quando as coisas estão boas, a gente tende a querer que elas fiquem daquele jeito. E aqui está, não é somente chegar a um ponto bom, é prosseguir o caminho. Por isso o texto do Evangelho, que vai falar da maior intimidade, que é beber da própria vida do Cristo, como o ramo bebe da vida do tronco, ele fala que algumas coisas nós cortamos e outras coisas nós podamos. Nós, em termos, nós gostaríamos de deixar como está, mas Deus é que dá um jeito de podar para que possa produzir mais fruto ainda, porque o texto do Evangelho é que o Pai é que poda. O Pai é que poda. Podou pela voz do pároco lá da minha paróquia, me chamando para o seminário. Podou quando o bispo disse, é preciso que você deixe a paróquia e vá estudar. Para não dizer que me podou quando me chamou para ser bispo, que estava tão bom sendo padre. E daí esse arrancar. Então assim, é Deus que poda. No momento, toda poda é difícil. Não dá para a gente perceber como coisa agradável a poda. Eu imagino que vocês, casados, percebam isso na relação com os filhos. Quer dizer, quando é preciso corrigir, quando é preciso dizer um não, é difícil para vocês, é difícil para eles. Mas é preciso fazê-lo porque a vida está pela frente. Então esse caminhar. Então, o primeiro passo, eu acredito, para nós percebermos que sempre temos a possibilidade de caminhar mais na intimidade com o Senhor, é reconhecer o que precisa ser cortado e o que precisa ser apenas podado para que produza mais fruto ainda. É assim mesmo ou não? É nesse caminho que a gente vai percebendo a vida da gente, numa caminhada. Depois, o versículo 4 ainda, desculpe, é que eu levantei meio cedo, então. Versículo 4. Depois de um certo tempo dizem que a gente percebe a idade quando o braço encurta, Então o braço fica curto, você não consegue mais enxergar e você vai percebendo a idade. Então, versículo 4. Isso. Então vai lá o senhor. Vai. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Ora, o ramo não pode permanecer. O senhor já fez a primeira parte, então. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Vamos dizer todos juntos? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Já se achou agora? Sim. Então vamos lá. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Isso. Então, aquele ramo que é cortado, ele não tem como produzir mais fruto. Por isso que o começo era, um é cortado, o outro é somente. Vocês permanecerem em mim, eu não vou rejeitar vocês. Permaneçam em mim, porque o meu desejo é permanecer em comunhão
com vocês. E se vocês permanecerem em mim, é que poderão produzir frutos. Essa dimensão da intimidade com o Senhor. Nosso fruto não vem de nós mesmos. O nosso fruto vem da comunhão com o Senhor. Eu vivi 15 anos no sítio e por isso tive a oportunidade de fazer o que nós chamávamos de enxerto. Vocês já fizeram uma vez? Sabe o que é isso? Isso. Alguém se lembra? Quando a gente pega um galho, corta, pega o outro, finca ali, amarra bem. Pois bem, quando nós somos batizados, é isso que Deus faz conosco. Nós éramos um ramo solto, mas pelo batismo nós fomos colocados no único tronco que é Jesus. Nós fomos enxertados, ou seja, nós vivemos agora a partir de Jesus. Nós não temos uma outra seiva. Eu quero viver a minha própria vida. Bem, o pai deixa que o filho faça isso. Reparte tudo com ele, ele vai, desperdiça tudo, mas depois ele descobre que ele só vai conseguir viver se ele voltar para a casa do pai. Estão lembrados do capítulo 15 de São Lucas? Aí ele diz assim: o que eu estou fazendo aqui? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Porque mesmo que ele não me aceite mais como filho, pelo menos se ele me aceitar como um empregado, eu já estou com a vida garantida. Melhor ser empregado na casa do meu pai do que estar longe da casa dele. Então, de fato, essa disposição de querer dar frutos longe do tronco, não vamos pensar que era só o desejo daquele rapaz. É o desejo de cada um de nós. Em muitos momentos da nossa vida, nós queremos dar frutos sozinhos, longe de Deus. Bem, o texto do Evangelho é que nós só conseguiremos produzir frutos de vida, frutos verdadeiros, se nós estivermos bem ligados ao tronco que é Jesus. Sem essa ligação, outro dia já lembrei em várias homilias que a única vez que eu vi uma mão sozinha foi naquele filme da família Adams, é isso, né? Tem uma mão que ela tem vida própria. Uma mão tem vida própria. Então, isso daqui é só num filme, porque na realidade, nosso corpo, nossos órgãos têm vida unidos como corpo, assim como o galho tem vida bem unido ao tronco. Eu falava desta intimidade com o Senhor que vem de termos sido, pelo batismo, inseridos no tronco único que é Jesus Cristo. Podemos então tomar, deixa eu marcar essa página ali, mas tem uma página importante, que é a página de Romanos capítulo 6. Romanos 6. Acharam? Isso. Quem gostaria de ler agora a partir do versículo 3? 6:3. Todo mundo junto fica feio. Olha só. Romanos 6. Ou ignorais que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte? Isso, nós fomos batizados em Jesus. Esse batizado nós fomos mergulhados em Jesus, na vida de Jesus, na sua morte. E o apóstolo não para ali, prossegue. Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos, pela glória do Pai,
assim nós também vivamos uma vida nova. Aqui está o ponto, então. Nós fomos inseridos na vida do Cristo pelo batismo. E ser gente inserida na vida do Cristo pelo batismo é morrer para o pecado, como o Cristo morreu e foi sepultado. Mas inseridos na morte do Cristo pelo batismo, então é também, por outro lado, só morrer? Só ficar cuidando de não fazer o que é errado? Não. É ressuscitar com Ele, é levar uma vida nova. Aí o texto no finalzinho dizia, a sua tradução? Assim nós também Vivamos uma vida nova. Então essa é a realidade do batismo. Nós fomos inseridos na vida do Cristo para, como o Cristo morreu, nós também morramos para o pecado. Como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitemos para uma vida nova. E isso vai ser até quando essa dinâmica de morrer para o pecado, ressuscitar para a vida nova? Morrer para o pecado, ressuscitar para a vida nova. Até o dia em que eles irão rezar assim. Eu espero que tenha alguém que possa rezar assim por nós, né? Que dirá, na oração eucarística 2, quando se fala dos mortos, então diz assim: lembrai-vos do vosso filho Edmar, que chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Esse é um texto belíssimo da liturgia, que às vezes nós que rezamos tão depressa, não saboreamos o que falamos, e a Assembleia responde rapidamente: concedei-lhe contemplar a vossa face, que passou, não ficou no coração. Que maravilha poder dizer assim: tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, agora que passou pelas águas da morte, possa participar da sua ressurreição. Esta é uma imagem gloriosa para nós. Então, a intimidade com o Senhor, ela vai não crescendo, às vezes não diminuindo, crescendo, mas ela vai assim até o dia em que nós faremos uma última passagem, uma última Páscoa, que é a Páscoa da morte para a vida. Cada vez que nós vencemos o pecado, já é uma Páscoa, isto é morrer para o pecado e viver vida nova em Cristo. Mas aquele dia da nossa morte será o último mergulho em Deus. Tem uma imagem bonita do início da igreja, que toma a imagem do povo de Deus no deserto. O povo de Deus sai do domínio do faraó, passa pelo Mar Vermelho, depois faz o quê? Entra no deserto, para ficar no deserto? Não. Caminhando para a Terra Prometida. E antes de entrar na Terra Prometida, tem que passar por uma outra água, o Rio Jordão. Então, os primeiros cristãos têm uma imagem bonita. O batismo é isso. Nós derrotamos o faraó passando pelas águas do Mar Vermelho. Então, o Mar Vermelho é imagem do nosso batismo. O faraó foi derrotado. Ele ficou submerso nas águas. E nós atravessamos o Mar Vermelho e gente vitoriosa entra numa caminhada. Essa caminhada dura uma vida inteira. Dura 40 anos, que na Bíblia é para falar de uma geração inteira. Então dura a vida inteira, até chegar o momento
de entrar nas outras águas, as águas do Rio Jordão. E quando se atravessa esta água, se entra na terra prometida. Esta passagem do Rio Jordão é a passagem na morte, para entrarmos então na terra prometida. No próximo domingo, celebrando a festa da exaltação da Santa Cruz, o prefácio da missa é lindíssimo. Vocês prestem atenção naquela primeira parte da oração eucarística. Onde é que está aqui esse bendito? Ah, deve estar no próprio dia. Aí diz assim, o prefácio: pusestes no lenho da cruz a salvação da humanidade, para que a vida ressurgisse de onde a morte viera, e o que vencera na árvore do paraíso, na árvore da cruz fosse vencido. A vida e a morte, elas estão sempre unidas, não dá para a gente separar. Mas diz assim: a morte venceu na árvore do paraíso, quando a mulher e o homem acolheram a insinuação da serpente. Mas quem venceu lá na árvore do paraíso foi vencido numa outra árvore, a árvore da cruz, a árvore da vida nova. Quando vocês estiverem junto com seus netos e filhos, que eles têm mais habilidade com a internet, procurem algumas fotos da Basílica de São João do Latrão. Do Latrão, é a Catedral de Roma. Então, quando você está, o altar está aqui. Então, a primeira imagem que tem aqui é a expulsão do paraíso. Aí vai toda a história da salvação para chegar na imagem que se coloca diante da expulsão do paraíso. E essa imagem aqui é Cristo crucificado. Nós que fomos expulsos pela árvore da vida, a cruz, nós reentramos no paraíso. E o paraíso é a comunhão com Deus que se dá no altar. E o altar está aqui. Então é um simbolismo magnífico que nós fomos perdendo ao longo da história, porque não sabemos relacionar mais as coisas, né? Então parece que é tudo desconexo. Não, para o cristão medieval as coisas tinham sentido, estavam ligadas. E essa imagem tão bonita. No batismo nós somos mergulhados na morte com Cristo para, ressuscitando, levar uma vida nova. Nas águas do batismo fomos mergulhados na morte. Nas águas da morte fomos renascidos para uma vida nova. Na árvore do paraíso fomos expulsos da comunhão com Deus. Na árvore da cruz nós fomos reintroduzidos na comunhão com Deus, na intimidade com o Senhor. Então, vida e morte vão juntas na vida espiritual. Por quê? Porque para dar um passo na vida espiritual, para dar um sim, é preciso dar também um não. Para ter um ramo que produz fruto, é preciso podá-lo. E é preciso tirar aquele que está seco. Então as coisas caminham juntas. Estou indo longe demais assim? Depois eu começo a me entusiasmar e minha cabeça vira. Bom, depois diz o texto, porque antes falava, o ramo não dá fruto sozinho, não é? Isso, então, o versículo 5, outra pessoa que possa ler o versículo 5. Agora voltando para
Pode deixar na casa. Eu sou a videira e vós os ramos. Isso, tá vendo? Ninguém quis ler, já retomou. Vamos lá. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Agora então vem a afirmação radical de Jesus. Porque sem mim nada podeis fazer. Exatamente, ali está o ponto. Então a imagem vai. Pode deixar que eu vou tomar pastor. A imagem é essa belíssima, dizendo assim: se vocês têm alguma dúvida, eu vou deixar claro para vocês. Quem é tronco sou eu. Vocês são os ramos. Primeira coisa difícil de aceitar. Nós gostaríamos de ser tronco, de achar que nós mesmos, por nós mesmos, vamos produzir tudo e fazer tudo. Bom, à medida em que o tempo vai passando, essas ilusões vão caindo, né? Quem ainda é jovenzinho ainda pensa isso, que a gente vai conseguir fazer tudo sozinho e sem. E depois, à medida que desejamos sempre ter as rédeas da nossa vida, o controle da nossa vida. Não, nós somos os ramos. Você quer ter o controle no sentido de produzir frutos, então precisa viver na intimidade com o Senhor, unido a Ele. Então Ele é o tronco, Ele dá sentido à nossa vida. E aqui precisamos retomar o Pai Nosso. Retomar o Pai Nosso. Porque quando a gente sai do Pai Nosso, a gente começa a dizer o que é que Deus tem que fazer na nossa vida. E o Pai Nosso foi Deus que disse o que é que nós vamos falar na hora da oração. Ali está tudo, não é preciso inventar nada. Eu fico assim aterrorizado quando eu vejo certas orações por aí, e principalmente aquelas que colocam atrás dos santinhos que põem na porta da igreja. Primeira coisa que eu fazia era recolher tudo e fazer uma boa fogueira. Porque só tinha bobagem ali, só bobagem, como uma magia, como uma coisa que é supersticiosa ao máximo. E aquele negócio assim: agora que você leu, você faça mais 5.000. E aí no outro dia tinha mais 5.000 lá para a gente poder pegar e pôr tudo na fogueira. Não somos nós que dizemos a Deus o que Ele tem que fazer na nossa vida. Ele disse para nós como é que se vive na intimidade. E na intimidade se vive como filho, como filha. E o filho e a filha de Deus rezam: Pai nosso que estais nos céus, santificado. A tal ponto isso era claro para os primeiros cristãos, que tem um livrinho ótimo para ser lido. Não tenho nenhum convênio com nenhum editor, ok? Mas tem um livrinho muito bom. Tinha uma viúva chamada Proba. Ela escreveu para Agostinho, Santo Agostinho, o seu amigo, dizendo assim: me fale sobre a oração. Santo Agostinho pensou e começou a escrever. Resolvi então responder ao seu desejo de falar sobre a oração. E então vou com você meditar o Pai Nosso. E aí ele começa: Pai Nosso. E aí ele descreve o sentido. E ele vai pegando parte por parte do Pai Nosso. E ele diz assim: e se nós pedimos alguma coisa a Deus, não é porque Deus é ranzinza e não nos quer dar, e pedimos com mais insistência e Ele fica mais duro. Não, é porque nós somos tão fechados que precisamos pedir muitas vezes, porque cada vez que nós pedimos, nós é que nos abrimos a tudo aquilo que Deus quer nos oferecer no seu imenso amor para conosco. Então está ali. Então nós não somos o tronco, nós somos os ramos.
Nós não somos os criadores, somos as criaturas. Nós não somos o Pai, nós somos os filhos. Nós constituímos a família de Jesus, assim como nós constituímos a grande plantação, uma ramagem imensa da igreja. Mas o tronco tem que ser sempre Jesus Cristo. Os santos e as santas são sempre um modelo para nós, porque eles nos ajudam a voltar ao tronco, porque eles mostram para nós alguma coisa que estava meio de lado, e eles viveram para dizer: é possível viver, mesmo na fraqueza, mesmo no pecado, é possível viver a vida nova do batizado, a vida nova do filho, a vida nova da filha de Deus. E os santos, então, apontam para nós. Agora, no dia 25 de outubro, será a beatificação de Madre Assunta Marchetti. Ela é cofundadora das Irmãs Scalabrinianas. Nasceu na Itália, em Lucca, e depois ela veio para o Brasil trabalhar com as crianças órfãs e com os migrantes. Deu a sua vida fazendo isso, e a igreja reconhece nela um modelo a ser imitado. Nós vamos fazer do jeitinho que ela fez? Não, porque nós estamos na época dela, mas ela está mostrando que a dedicação a quem sofre é caminho de santidade, é caminho de vida nova, porque ser santo é isso, é ser uma pessoa nova. Então, eu sou o tronco, vocês são os ramos, e isso é que faz a intimidade. Por isso, o dono da casa é Deus. Nós queremos água, mas nós pedimos. Nós não vamos à geladeira para pegar a água na casa de Deus. Deixamos que Ele nos dê esta água. Bem, agora, esta água, de onde nos vem? Qual é a fonte desta água? Qual é a fonte desta vida nova que nos garante uma intimidade profunda com o Senhor? Eu então tomei a liberdade de enumerar aqui nesses textos um ou outro que nos ajude a compreender. Então, o Papa João Paulo II, ele dizia o seguinte: a liturgia é uma ação realizada por Cristo. Mas não é a gente que canta, que faz. Tudo isto é para deixar Cristo fazer. Por isso eu sofro até as tripas com as leituras das nossas igrejas, porque elas não deixam Deus falar. É assim, fala do Senhor. Eu não respondo, não digo graças a Deus, porque Deus não consegue falar. Então, é Cristo que faz, mas nós podemos atrapalhar. É Ele que realiza, é o sacerdócio dele que nós celebramos na Eucaristia e em todos os sacramentos. A liturgia é uma ação realizada pelo próprio Cristo. A força que vem desta ação, ela nos chega até nós pelo Espírito Santo. É Ele que atua. Mas o Cristo e o Espírito esperam de nós uma resposta. Por isso, é um dom de Deus e é uma resposta nossa. Nesse caso, a resposta dos leitores está sendo a mínima possível. A mínima. Eles não se enriquecem. Espero em Deus que muitos consigam, mas não é o que eu vejo normalmente. Eles não se enriquecem com a palavra, não fazendo isso, não a comunicam, e nós então também não nos enriquecemos com aquela leitura. Uma resposta. Mas tem a outra resposta. Se eu vou à missa, por que eu vou à missa? O que eu levo de intenções para a missa? Não dá para a hora que chegar dizer assim, oremos.
aquele momentinho de silêncio, não dá para ficar catando intenções, o que é mesmo que eu queria? O padre já está fazendo a oração já. Então, eu preciso ir guardando no coração as intenções que eu vou levar para a missa. Qual é o meu motivo de dar graças a Deus? Porque vai chegar um momento em que vocês irão ouvir assim: demos graças ao Senhor nosso Deus, e irão responder: é o nosso dever e a nossa salvação. Que maravilha! Não é pedir que nos salva, é agradecer que é a nossa salvação. Mas qual é o motivo da sua ação de graças? Precisa ir ao longo da semana guardando no coração o motivo de gratidão a Deus, para poder, nesta hora, ter o coração agradecido para poder rezar. Se eu não reconheço a grandeza de Deus, não adianta dizer: Senhor, eu não sou digno de quem fez em minha morada, mas dizer uma palavra. Nós estamos demorado hoje, hein? Então, as atitudes interiores precisam dar sentido ao que nós falamos e ao que nós fazemos. Então o Papa dizia assim: através dos ritos, dos gestos todos e das orações, é necessário deixar-se alcançar e impregnar-se intimamente do mistério. Não é somente dar um passo em direção a Deus, mas é ser uma pessoa embebida de Deus. E aí ele usa esse termo, impregnar intimamente pelo mistério de Deus. Se deixar impregnar. Imaginemos que nós fôssemos uma esponja, e ao celebrar essa esponja que ao longo da semana foi sendo apertada, e ela foi ficando seca, aí a hora que chega na celebração, ela mergulha de novo, e Deus é que faz com que ela se encha novamente. E ao longo da semana, de novo, vamos sendo apertados na escola, no trabalho, na conta, e assim vai. E chega o final de semana e participamos. Então, como é que fazemos isto? Pelas palavras e pelas ações da liturgia. Eu brinquei uma vez quando estava lá na paróquia, na última paróquia onde eu trabalhei. Não sei se devo ter falado isso outras vezes, porque eu sou tão cabeça oca que eu falo umas coisas, eu esqueço, e depois eu falo como se fosse a maior novidade, como se fosse a primeira vez que eu estivesse falando. Pois bem, eu disse assim: gente, um dia eu vou rezar assim: Senhor, dai-nos a graça de, terminando essa missa, irmos para a vossa casa. E vocês irão responder amém. E a hora que a gente sair da igreja, todo mundo vai morrer. Porque nós não prestamos atenção às palavras e aos gestos da liturgia. Não é verdade? Que a gente tem um videozinho muito interessante de um cara que faz uma crítica, dizendo assim: eu tentei ser católico, mas não dá. Senta, levanta, escuta o padre, senta, levanta o joelho. Eu não sei. Eu não sei quem que é, mas aí depois ele diz assim: tentei também ser ir na igreja evangélica, não dava. Eu começava a rezar, alguém gritava do meu lado, já me perdia. Ele vai passando cada uma dessas. Eu vi uma vez, não sei quem me mandou. Então assim, se nós olharmos de fora, a liturgia é só isso, é repetição. Mas se nós entrarmos, aí não é mais repetição. Porque eu duvido que as pessoas não adorem ouvir aquelas que se amam: eu te amo. Eu já falei 1000 vezes para você, precisa ainda falar outra vez? Mas cada vez é novo, cada vez é importante.
Assim como pode ser também que aquela vez não seja importante, porque está tudo tão nebuloso que aquele eu te amo não está fazendo nenhum efeito, precisa dar uma clareada, para depois o eu te amo fazer um grande efeito na nossa vida. A gente vai fazer aniversário. O que tem que fazer no aniversário? Então, eu estava na paróquia, Cristo ressuscitado. Resolveram cantar parabéns para mim no dia do meu aniversário. Terminou de cantar parabéns e naquele pouco de silêncio, uma criança, já repararam na inocência cruel das criancinhas, como cantava o Cazuza? Uma criança disse assim: mãe, cadê o bolo? São coisas que vão juntas, a gente repete sempre, não é assim? Não dá simplesmente para cantar parabéns, tem que ter bolo. E a criança estava certa, né? Porque as coisas vão juntas. Então, nós temos muitos ritos na nossa vida. E aí a gente chega na igreja e a gente passa por cima dos ritos. Então, o Papa diz assim: se nós desejamos mergulhar na intimidade de Deus, a nossa fonte é a liturgia. As palavras, as orações, os cantos, os textos litúrgicos e as ações, o que nós fazemos, o que nós realizamos. Então, eu tenho uma água fresquinha a cada domingo, que é a celebração. Mas eu não posso ficar só com essa celebração. Então, o Concílio Vaticano II disse que quem participa da liturgia é também chamado a rezar pessoalmente, como no texto do Evangelho que diz: entra no lugar mais oculto e reza a teu Pai, e Ele, que vê o que é oculto, irá dar a recompensa. Celebrar juntos, fonte abundante de espiritualidade, de intimidade com Deus. Oração pessoal. Então, vejo que é como no esquema do universo. Tem um centro e tudo vai girando ao redor. O centro é a liturgia ao redor da Eucaristia. A oração pessoal, que gira ao entorno da liturgia. E tem mais um elemento que é fonte de espiritualidade: a palavra de Deus meditada. Então, fora da liturgia, é preciso cultivar a oração pessoal e a meditação da palavra, para, na liturgia, nós termos sempre maiores condições de entrar no mistério. Eu não quero dizer que quem está na Assembleia não participa, não é atento às orações só por causa de quem está na Assembleia. Eu sei que nós também, como ministros ordenados, nós passamos por cima das coisas, às vezes rezamos correndo. Nós também, como aquele leitor que eu imitei aqui, né? Não é fonte para nós, não é fonte para os outros. Falta 30, eu já passei, já. Tá bom. Nossa, não, é que eu já estou no versículo 5, né? Quantos versículos tem? 14. Tá, mas eu vou tentar. Então, assim, vamos guardar essa imagem. O Papa diz: nós somos uma esponja que, para poder embeber-se, precisa mergulhar na água fresquinha do mistério de Deus celebrado na liturgia. Senão, não tem intimidade. Ele falou isso em 2005. E o Papa Paulo VI havia já dito, quando tinha promulgado a Sacrosanctum Concilium, que é o primeiro documento do Concílio Vaticano II, ele diz assim: exulta o nosso espírito com este resultado, o documento do Sacrosanctum Concilium. Vemos que se respeitou a escala dos valores e dos deveres. Que valores e deveres?
Deus em primeiro lugar. A oração, a nossa primeira obrigação. A liturgia, fonte primeira da vida divina que nos é comunicada e primeira escola de nossa vida espiritual. Fonte primeira da vida divina que nos é comunicada, escola de vida espiritual. Mas eu não conheço nenhuma espiritualidade e nenhum... Não, eu não estou falando disso, estou falando da espiritualidade, aquele A maiúsculo. A espiritualidade é aquela que se deixa envolver pela graça que é comunicada na liturgia. Por isso, então, é que o primeiro sinal de que nós estamos em intimidade com Deus é se nós vivemos o nosso batismo. É se nós retomamos continuamente essa dimensão. Eu morri para viver uma vida nova. E por que eu estou nesse pecado? Eu morri para levar uma vida nova. Então, agora vamos caminhar nesta vida nova. Caminhar. Nunca vou morrer de novo? Vou morrer um monte de vezes, porque o pecado continua a rodear e a nos morder. Se não fosse assim, não teríamos o sacramento da penitência, para nos refazer na vida nova. Mas é ali que está o começo de tudo. Batismo e crisma nos ajudam a viver o núcleo, o início, o primeiro da nossa fé. E nós recebemos isto não fora, mas na liturgia, como fonte primeira da espiritualidade, escola de espiritualidade. Um texto que nos ajuda a ligar bem batismo e crisma é o capítulo 4 aos Gálatas. Claro que eu não tinha pensado isso, né? Vocês já estão percebendo. 4 aos Gálatas. É 4. 4, é isso? Ah, sim. 4. Gálatas 4. Eu sou meio cabeça oca, mas esse eu lembrei. Gálatas 4. Quem que não leu ainda gostaria de ler? Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, que nasceu de uma mulher, que nasceu submetido ao marido. A fim de remir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a sua adoção. Então, ele veio para que nós fôssemos filhos. Esta é a graça do batismo. Quando nós somos mergulhados no Cristo no batismo, então é isso que acontece conosco. Nós nos tornamos filhos, filhas de Deus em Jesus Cristo. Aliás, você começou dizendo que eu falei, eu acredito em você, que eu tenho falado mesmo, que os filhos trazem as características do seu pai, não é assim? Então, muito bem, nesse sentido aqui, Deus enviou o seu Filho para que nós fôssemos também filhos de Deus, filhas de Deus. Não há graça maior a pedir do que esta. Pai, não precisava nem ir para frente, era só ficar repetindo isso. Pai nosso que estás nos céus. E se não fôssemos para frente, ali estaria o início não só da oração que Jesus ensinou, mas da vida espiritual, da intimidade com Deus. Pai, Ele enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, gente como a gente, para que nós fôssemos divinos como Ele.
No Natal tem uma oração que fala do divino comércio. Já ouviram isso? Divino comércio. Eu já vi divina gula. Tem acho que no Tatuapé que eu vi uma vez, tem um tipo de restaurante, acho que é divina gula, Santa Gula, uma coisa assim. Pois bem, mas isso aqui é o divino comércio. No Natal se deu o divino comércio. Por quê? Porque a humanidade deu ao Filho de Deus aquilo que ela podia dar, ser gente. Mas quando o Filho de Deus recebeu esse presente, ser homem como nós, gente como nós, Ele nos deu um outro presente, que nós pudéssemos participar da vida dele. Esse é o divino comércio. Nós damos a Deus o que demos à humanidade. Deus dá a nós o que Ele tem, a divindade. E por isso o texto diz: Ele, nascendo de mulher como nós, nos deu a graça de sermos filhos e filhas de Deus. E isso está na liturgia do Natal. Mas como poucas vezes nós participamos de um Natal, né? Não tínhamos ainda percebido. Então assim, ali, aquelas orações maravilhosas, nós temos esta beleza. Bom, agora, se nós somos filhos, continua o texto bíblico. A prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Isso. Agora, nós que no batismo entramos no mistério do Filho, agora então na Crisma entramos no mistério do Espírito do Filho. Aquele que é filho, ele tem a certeza que é filho, porque ele recebeu o Espírito. Um Espírito que o ajuda a entrar em comunhão com o Pai. Não somente a viver como filho, a ser nascido filho de Deus no batismo, mas a viver como filho e filha de Deus. A Crisma entra nesta orientação. Eu que sou filho, renascido no batismo, eu que sou filha, renascida no batismo, agora com a Crisma eu entro no mistério de viver como filho de Deus. Ora, o Cristo disse: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, Ele me ungiu. E aí está então o nosso também, o nosso dom. Quando é crismado, é isso que a gente diz: recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Não é, a gente não pede os dons, a gente não pede vários dons, a gente pede o dom, o presente que Deus pode dar. E é isso que Jesus nos ensina no capítulo 11 de São Lucas. Depois de ensinar o Pai Nosso, diz assim: se vocês que são maus sabem dar coisas boas para seus filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então, não diz assim, dará muitas coisas boas a vocês. Diz assim, dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então, esse texto é magnífico para todos nós, porque sintetiza aquilo que é a espiritualidade batismal e crismal. Fomos feitos filhos, mas para viver como filhos. Mergulhados no Filho, nós recebemos o Espírito do próprio Filho, para que, como o Filho dizia, Abba, Pai, nós também possamos dizer, Abba, Pai. E esta é a nossa intimidade com o Senhor. E eu acredito profundamente que nessa intimidade, que é muito simples, não é nada complicado, nada, é um beber dominicalmente da liturgia, viver os sacramentos celebrados, então vai acontecer o quê? Aproximação e restauração. Porque
É a intimidade com o Senhor que vai nos renovando. Não somos nós que nos renovamos. É Ele que corta o galho seco. É Ele que poda o galho que está produzindo fruto. É Ele que é o tronco. O Filho é o tronco. Então, nele nós podemos viver tudo. Então, esta seiva que vem de Jesus chega até nós pela celebração litúrgica, pelas palavras ditas, rezadas, cantadas e pelas ações que nós realizamos na liturgia. Vocês já viram o sinal da cruz, como as pessoas fazem na porta da igreja? Já pararam assim? Você não sabe se eles estão fazendo o sinal da cruz ou espantando moscas, né? E a genuflexão, mais legal é a genuflexão quando entra na igreja. É uma escorregadinha assim. É uma coisa ridícula dizer que fez o sinal da cruz. E como o sinal da cruz, os jogadores quando entram no campo, não é nunca sinal da cruz. Pode até ser chamado macumba, mas sinal da cruz não é. Isto é, um sentido da nossa cabeça descendo aos nossos umbigos, depois indo à nossa esquerda para vir à direita. Todo o nosso corpo marcado pelo sinal da cruz do Senhor. Antes de fazer um negócio assim, tem uma pessoa que faz da direita para a esquerda. Ah, sim. Então, entre os orientais, eles têm uma outra maneira. Então, o sinal da cruz não só é o sinal da cruz, mas ele é uma identidade. Então, para os católicos, ele é uma identidade porque parte com a mão assim, nós assim, né? A gente faz com a mão assim, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Os orientais garantem esta identidade, então eles fazem sempre assim, com os 3 dedos a recordar a Trindade. Então eles começam sempre da testa, descem, mas depois eles vêm aqui para chegar aqui. Então, não só é marcar a cruz batismal sobre nós, porque esse foi o primeiro gesto que foi feito em nossas vidas quando nós fomos batizados. A primeira ação que nós recebemos na igreja foi receber a cruz do Senhor. Nós somos marcados por ela. Não teve uma outra ação. Aí depois disso é que vem a unção, vem a água, vem a vela. Mas o primeiro é a cruz. Então, quando eu faço o sinal da cruz, eu estou dizendo, eu sou filho. Eu fui salvo no mistério da cruz do Senhor. E domingo que vem é a festa da exaltação. Estou preparando já a homilia, né? Então, Também acho que não precisa beijar o dedo, né? Então, primeiro com calma, fazer bem feito, né? Com as crianças a gente precisa fazer do lado das crianças, porque senão elas vão fazer o contrário do que nós fazemos. Eu percebi isso quando atendia a confissão das crianças para a primeira Eucaristia, né? Que eu ia fazer o sinal da cruz com elas e elas iam para o mesmo lado, mas o mesmo lado delas aí era o esquerdo, né? Então com as crianças a gente tem que fazer assim. Então, sai no Pai, do Filho, do Espírito Santo. Aí elas aprendem, né? Porque elas estão do nosso lado e vão aprendendo como esparramar a mão certinho, né? Porque até dizer as palavras, como falou alguém, até dizer as palavras não é tão difícil, mas esparramar a mão aí já é um pouco mais exigente. Então, esse mistério, o mistério de sermos filhos, guiados pelo Espírito, nós celebramos no batismo e na crisma. Mas batismo e crisma, quantas vezes celebramos? Uma única vez. Daí a Eucaristia ser então o alimentar essa vida divina recebida no batismo e na crisma. Aí celebrando a Eucaristia, essa vida de filho conduzido pelo Espírito
vida de filha conduzida pelo Espírito, ela vai se renovando, ela vai sendo assimilada. Nós vamos ficando conectados, nós vamos sendo embebidos, nós vivemos em intimidade com Deus, à medida em que vivemos a celebração eucarística. Assim, a liturgia é de fato para nós a primeira fonte de espiritualidade e a escola de espiritualidade. Mas é preciso entrar no mistério, porque essa é a atitude então que lembrava o Papa João Paulo II, dizendo: é necessário deixar-se alcançar, deixar-se impregnar intimamente pelo mistério. Quando é que uma esponja não pode ser embebida? Quando ela já está. E essa foi sempre a crítica de Jesus aos fariseus. Eu vim para chamar quem se reconhece necessitado, pecador. Que quem já acha que é santo não tem espaço para mim na sua vida. Essa é a crítica que Jesus fez aos doutores da lei, aos escribas e fariseus da época. Essa dimensão que a esponja, se ela se gasta, se ela ficou seca ao longo da semana, agora então na liturgia ela se enche novamente. Deixar-se alcançar, deixar-se impregnar intimamente pelo mistério de Deus. Só uma perguntinha a você que mostrou os 30. Quando termina, vai ter tempo para fazer pergunta ou termina, acabou? Não, tem tempo. Porque senão eu paro, porque eu acho que é melhor fazer alguma pergunta assim. Agora eu vou atropelar. Quanto é que a plaquinha que vocês querem mostrar agora? Não, a gente não está tão bom, a gente não quer mostrar. Eles querem uma outra Lembre-se que eu não tenho a autoridade de Paulo para ressuscitar se alguém cair, ok? Bom, esse texto aqui, ele chega no momento que conduz a pessoa àquilo que nós mais desejamos: felicidade verdadeira, alegria verdadeira. Então, eu vou dar uma arrastada rápida, para chegar lá. Versículos 10 e 11. João 15, versículos 10 e 11. Quem deixa pode ler os dois em seguida. Se guardardes os meus mandamentos, serei constantes no meu amor, como também eu guardei os mandamentos de meu Pai e persisto no seu amor. Disse-vos essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Isso. Então, assim, quando nós chegamos no terceiro domingo do Advento, canta-se qualquer coisa, mas o que a igreja propõe que seja cantado no terceiro domingo do Advento para começar a celebração? A igreja propõe que se cante assim: alegrai-vos, Ele está bem perto, sim, alegrai-vos mais no Senhor. Aquele domingo é o domingo da alegria. Alegrai-vos, Ele está bem perto, alegrai-vos no Senhor, insisto, diz o apóstolo. Pois bem, a alegria verdadeira, ela brota de uma vida restaurada. Mas como restaurada? Restaurada na intimidade com o Senhor. Então, é a alegria que nós queremos alcançar. Eu não sei se foi na missa aqui que eu falei, no domingo, sobre jogar sinuca. Não, ainda bem que me escandalizei a comunidade lituana. Pois bem. Mas algumas coisas são assim.
E entre elas, a alegria. A alegria verdadeira é quando nós estamos como num jogo de sinuca. Faz muito tempo que eu não jogo, mas, e se eu for jogar vai ser um desastre, mas tem um momento em que a gente diz assim, estou esnucado. O que a gente faz daí? Chora. A gente faz uma tabelinha, a gente vai para lá para poder, por um outro caminho, chegar até o alvo. Vocês não jogaram muito assim no então, a gente tem que sair por um outro caminho, não dá para ir direto, porque direto a gente não alcança o objetivo. A alegria verdadeira é essa. Se eu buscá-la, seria a pessoa mais feliz da minha vida. Mas se eu buscá-la no Cristo, eu encontrarei a alegria verdadeira. Eu não quero ofender a ninguém, mas eu fico com medo quando alguém, naquela conversa que a gente faz com os noivos, diz assim, mas por que você quer casar? Ah, eu quero casar para ser feliz. Já fico preocupado, porque eu entendo, mesmo não sendo casado, que o Evangelho é também para quem se casa. E o Evangelho ajuda a gente a entender que a felicidade chega quando nós passamos por um outro caminho. Então, quando nós servimos, encontramos alegria. Quando nós ajudamos, encontramos a alegria. Quando nós colaboramos, encontramos a alegria. Então, a alegria não é o objetivo. A alegria é o dom. A alegria é o presente. O objetivo é, eu vou ajudar. Por isso é que os noivos dizem assim, qualquer outra palavra? Se esqueceram já, pelo amor de Deus. O que vocês disseram quando se casaram? Eu diz o próprio nome. Não, antes. Recebo. Olha que coisa maravilhosa. Eu recebo você. Eu não tomo posse de você. Eu não vou usar você. Eu recebo você como um presente de Deus na minha vida. Você vai ser esposa. Você vai ser esposo. Um dia, uma noiva dessas que buscam a novidade da última novela, pois para a abertura do casamento dela, amigos para sempre é o que nós iremos ser. Alguém se casa para ser amigo? Eu sou amigo de um monte de mulheres e de homens e não estou casado com nenhum deles. Nós não nos casamos para sermos amigos. Quem se casa acolhe a outra pessoa. Eu recebo. Deus colocou você na minha vida e eu recebo você como um presente. E a minha resposta a esse dom que Deus me dá é uma resposta de fidelidade, respeito e amor. Eu respondo ao dom, porque todo dom tem as duas dimensões, é dom e compromisso também. Então, no casamento, nós alcançamos a verdadeira alegria sendo fiel, amando, respeitando a outra pessoa. Então, se a gente disser assim, por que você se casa? Eu me caso para acolher na minha vida uma outra pessoa. E para ser fiel, e para amá-la, e para respeitá-la. É por isso que a gente se casa. É por isso que na igreja tem o matrimônio. Agora, se alguém se casa para ser feliz, espero que na primeira esquina já consiga entender que não foi assim. Então, mas isso daqui era para... Eu desviei, né? O assunto era assim, que a felicidade, a alegria, a gente não a busca diretamente. Ela é o presente que Deus dá, que Deus oferece
a quem se doa. Então, como é que a alegria verdadeira chega? A alegria verdadeira chega quando nós observamos os mandamentos de Jesus, quando nós permanecemos no seu amor. Aí então a alegria verdadeira chega. Ou seja, para dizer com outra palavra, na intimidade com Jesus Cristo, recebemos o presente, o dom da alegria. Por isso ele diz assim: o que eu coloco nos ombros de vocês não é o peso, eu coloco a libertação nos ombros de vocês. Porque se vocês colocarem nos ombros o meu mandamento, vocês encontrarão a alegria. Vocês receberão da minha alegria. E a alegria de vocês, que vocês já possuem, vai ser então completa, vai ser verdadeira, será uma alegria plena. Essa alegria, a plenitude. Eu vou pular tudo e vou lá no capítulo 12 da carta aos Romanos, porque eu acho importantíssimo que consideremos esses dois versículos. Essa também é uma passagem que eu sei de cor. Capítulo 12, versículos de 1 a 2. Moleza, né? 12, de 1 a 2. É igual João 10:10, né? Tudo isto é apresentado. Tudo isso que eu falei é oferecido. Mas é preciso uma coisa, diz esse texto ali. Romanos 12, 1 a 2. Exorto-vos, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais vossos corpos, vossas vidas, como hóstia viva, santa e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Mas para isto, não vos conformeis com este mundo. Não peguem o jeito do mundo, não tenham a forma do mundo. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mentalidade, a vossa mente, a fim de poderdes cada dia discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom e o que agrada e é perfeito aos olhos de Deus. Aqui está a ligação. Eu vou à liturgia, mergulho nela, rezo, leio a palavra, mas eu preciso deixar que tudo isso renove a minha mentalidade, a minha cabeça, o meu jeito de ver o mundo, de ver as pessoas, de projetar a vida, porque aí eu vou então conseguir discernir o que é verdadeiro, o que é santo, o que é perfeito, o que agrada a Deus. Creio que esse versículo pode bem ajudar. E como tarefa de casa, eu vou deixar um texto que eu não meditei com vocês, que é o número 11 da Lumen Gentium. É o documento do Concílio Vaticano II sobre a Igreja, Lumen Gentium, o número 11, porque ali ele faz uma relação, como é que a gente vai viver esta vida de sacerdotes, nascida no batismo, em relação a todos os sacramentos. Vale a pena dar uma olhadinha nesse número 11. Seja a carta de Santo Agostinho, que vale a pena meditar pouco a pouco, que é... Acho que é assim mesmo, carta à prova. Acho que esse é o título. Seja esse texto, a gente encontra na internet, não precisa pagar não, viu? Vocês já estão pagando já, mesmo que não procurem esses textos lá.
Meus irmãos, eu espero não ter atrapalhado a cabeça de ninguém e ter dado um auxílio para chegarem a esse ponto da caminhada que estão e agora tentarem encontrar também novas pistas para poderem prosseguir como pessoas, mas principalmente para prosseguirem como grupo. Como pessoas é importante, mas sem o grupo é muito difícil. As duas dimensões têm que estar ligadas, a pessoal e a comunitária se fortalecem mutuamente. Muito obrigado pela atenção e por não terem caído da cadeira. Okay? Se alguém quiser fazer alguma pergunta ao vivo, bem à vontade, gente. Oportunidade. Vou falar mais uma coisinha, já vocês não falam. Então, assim, a gente precisa ter um auxílio. Então, eu tenho um auxílio cotidiano que é um subsídio litúrgico catequético, que é o pão nosso de cada dia. É um padre que eu conheci, ele tenta ajudar com, ele chama A Semente na Terra. Então, uma página de meditação do Evangelho do dia. Tem uns dias que a meditação é ótima, uns dias que a gente não entende muito, mas para cada dia tem uma meditação. E isso eu acho o diferencial nesse texto aqui, que traga uma página de estudo e meditação do Evangelho do dia. E já fazendo propaganda, ele traz também o ABC do cristianismo. Então, se apareceu alguma palavra difícil na meditação, aí ele faz o ABC do cristianismo, esclarecendo aquela palavra difícil. E eu acho que isso daqui, o pão nosso de cada dia. Como eu não preciso da minha última página, eu vou arrancar. Eu não ganho nada com isso, porque eu na verdade fiz 2 assinaturas para sempre dar um. É que eu já dei o desse mês, então não posso dar esse daqui. Mas tem aqui, olha, é um formulário que eles têm várias maneiras. Então, imaginemos que 12 livrinhos deste para a gente meditar dia após dia, de 1 a 5, 79, R$80. Né? R$80 aqui em São Paulo a gente dá uma saidinha, né? Já foi o preço da assinatura. Deixo porque para mim tem sido um grande auxílio ter um material assim, né? que ajude. Depois é bom com o Dia dos Santos. Eu gosto porque no Dia dos Santos ele sempre faz uma... Vamos ver quem que é o próximo santo aqui. Então... Dia 13. Amanhã, São João Crisóstomo. Esse homem é magnífico. Quando tiver a oportunidade de ler alguma homilia de São João Crisóstomo, então o que ele faz? Ele traz uma coluna, ou às vezes uma página, sobre a vida e a obra daquele santo. Então, assim, por muitas razões, eu optei por esse texto aqui, para poder me acompanhar dia após dia. Crisóstomo, porque boca de ouro, né? Ele falava e assim, falava duro, né? Falava duro. O telefone ou o nome da editora, como bom. podemos fazer contato? Então, tem um e-mail. Revista O Pão Nosso de Cada Dia, @hotmail.com. Moleza. Revista O Pão Nosso de Cada Dia. Tudo junto. Em algum lugar tinha... hotmail.com. Em algum lugar tinha
Tinha telefone, mas esse daqui não... Depois o Renato pode pôr no site. A gente coloca no site. Eu acho assim, no começo pode ser uma linguagem muito elevada, mas eu acho que a gente tem que começar a dar algum passo, gente. Porque se a gente começa a ler só uma coisa que eu já sei, que vai para baixo, eu tenho que ler alguma coisa que me puxe. Sabe como que os pintinhos, eles engordam os pintinhos ultimamente? Fiquei horrorizado em saber. Na granja, eles vão levantando a bandeja onde tem a comida, vai levantando. Ele nunca come assim, ele sempre come em pé. E ele vai crescendo, mas nunca o pintinho abaixa. Mas eu falei, meu Deus do céu, a que ponto chega? Eu acho que às vezes a gente precisa aprender dos pintinhos. A gente não pode ficar comendo assim. A gente tem que começar a comer como gente que cresce, né? Olhar um pouco do nosso tamanho. Okay? Mas então eu deixo a propaganda. Eu não ganho nada, viu? Minha assinatura está paga já. Agora, esse formulário também, se alguém tiver interesse, também está no site. Como é que é o site? Ah, tá. Então é só mudar. Ah, tá. E não é revista. O site é opãonossodecadadia.com. Tem um formulário para fazer a assinatura. Ótimo. Muito bem. Ok. Tem alguma pergunta, alguma discordância, alguma afirmação? O senhor falou do casamento, né? Por que você está casando? Né? Você fez. Nós temos no nosso grupo, quando nós trabalhamos isso, onde a pessoa é levada a dizer, né? Por que você está casando? Para que ela seja feliz, para que ela ou ele seja feliz. Eu amo tanto, que eu desejo muito a felicidade dela, por isso que eu estou casando. E quando você faz essa tabelinha, Deus não deixa por menos. É fantástico. Okay? Aí ele devolve para você o mais importante, a alegria que é verdadeira. Porque brotada da doação. Quando eu era jovem, fui a não é que eu seja jovem, mas eu devia ter uns 30 anos a menos. Acho que eu tinha uns 19 anos. Eu fui a um encontro, aí peguei o folheto de canto, e o folheto de canto estava assim: quando tu olhas e vês ao teu lado muitas pessoas felizes, saibas que é do teu doar que nasce esta alegria. Eu chamei, muito petulante, e falei assim: ô fulano, mas que não está errado, não. E quando as pessoas elas estão felizes, é porque elas se doaram. Ele disse: não. Quando você vê gente feliz ao seu redor, porque você está se doando a essas pessoas. Nunca mais, nem sei o que aconteceu no encontro, mas isso foi uma martelada que eu nunca esqueci na minha vida. Né? Mas é isso daí. Quando tu olhas e vês ao teu lado muitas pessoas felizes, saibas que é do teu doar que nasce esta alegria dentro de ti. Tá. Mas nunca mais esqueci dessa música. Bom, nós estamos alegres hoje, então. Olha, eu digo a vocês que eu estava até com dor de cabeça quando eu vim para cá, porque eu tinha saído de Juiz de Fora às 8 da manhã, que tinha um avião que eu poderia vir por Campinas, que chegaria em Campinas 4h30. Eu disse: meu Deus, é sexta-feira, eu não posso chegar em Campinas 4h30, porque senão eu não chego lá para eles. Aí eu fui a Belo Horizonte para cá, tal, cheguei em casa 5 horas. Falei: nossa senhora, gastei um dia inteiro para vir de Juiz de Fora até aqui. Quando o Rui foi me pegar, eu estava com dor de cabeça e tal, mas já fiquei curado, viu? O encontro, assim, a atenção, a alegria de encontrar vocês, a minha dor de cabeça já se foi. Ainda mais sabendo a mesa que tem ali no fundo. A mãe do silêncio.
E eu acho que a gente precisa redescobrir o valor do silenciar. Olha, entender como é que eu vou fazer em casa para ter um pouco de silêncio. Eu não sei. Uma coisa que eu decidi na minha vida é que no meu quarto não entra telefone e nem entra televisão. Porque a hora que eu entro lá é o lugar do silêncio. A hora que eu saio de lá, façam o que quiserem, me telefonem. Mas dentro do meu quarto ninguém vai. Porque a gente tem que encontrar um lugar. Dizem que um dia os seminaristas deveriam sair de férias, de uma confraternização, e Dom Luciano estava no seminário e eles não achavam Dom Luciano. Começaram a procurar, e aí alguém disse assim: só falta o banheiro. Dom Luciano? Sim. Dom Luciano, a gente está esperando. Espera um pouquinho que eu estou terminando de rezar. Dom Luciano, o senhor está rezando no banheiro? Foi o único lugar de silêncio nessa casa que eu encontrei. Então, assim, a gente tem que encontrar esse espaço, esse lugar de silêncio, porque senão a liturgia não vai nos encher, a oração pessoal vai ser sempre às pressas, e meditação da palavra, nem pensa. A Mãe do Silêncio, então, vem em nosso auxílio para nos conduzir, tomando-nos sob seus cuidados, para nos ajudar a viver essa comunhão tão profunda com o Filho, no Espírito, que abramos nossos corações a Deus Pai sempre mais. A ela, com confiança, digamos com simplicidade: Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. E está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Concluam bem a semana com um ótimo sábado. Comecem melhor ainda a semana com um ótimo domingo. Uma boa noite a vocês. Antes de nós nos dispensarmos, gostaria de agradecer a presença do bispo aqui no nosso meio. Gostaria que ele aceitasse uma lembrança nossa. Vou lembrar sempre de vocês. De nós sempre, nesse momento de vida. Para nós foi uma honra ter o anfitrião na sala de